Olá a todos. Hoje estamos aqui para falar sobre o ativismo. O que é o ativismo? O que é um bom ativismo? O que é o mau ativismo? E vamos entender para esta primeira parte de por que é importante esta conversa. Bem, primeiro é que todos os dias, mas todos os dias mesmo, quando eu abro a rede social, a minha rede social, vejo algo que me preocupa. Primeiro, vejo algumas pessoas que se dizem ativistas a partilhar vídeos manipulados, atenção, a partilhar vídeos manipulados, informações incompletas e também acusações sem provas. E depois também vejo aqui pessoas a mobilizarem milhares com base em emoções e não em factos. Esta é a primeira constatação. E depois, quando vejo tudo isto, uma das grandes questões que me ocorre é para onde nos leva isto? E depois, como é que vamos transformar Moçambique se não conseguimos distinguir ativismo verdadeiro da manipulação? Se nós não conseguimos distinguir estes dois aspectos, como é que nós, de facto, vamos, de forma positiva, construir o nosso Moçambique? Bem, esta apresentação baseia-se nos maiores pensadores do ativismo mundial para dar critérios claros, ok? Temos aí, por exemplo, a questão do bom ativismo, que normalmente é aquele ativismo que é baseado em factos, é estratégico, não é violento e é transparente. E o mau ativismo é um ativismo manipulador, violento, oportunista e desinformador. Ok? O que não é ativismo no meio de tudo isso? Caridade, opinião pessoal, trabalho partidário, lobbying corporativo. Bem, estas coisas não são ativismo. Pelo menos aqui estamos claros. Nesta primeira parte, nós vamos conhecer os 4 gigantes do ativismo que mudaram o mundo. Primeiro, vamos começar com o Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi um educador brasileiro que nasceu em 1921 e morreu em 1997. Ele veio para Moçambique, após a independência, para ajudar a repensar a nossa educação. E uma, digamos assim, das ilações que podemos tirar da sua contribuição para a educação é que o ativismo verdadeiro, ele não manipula, porém ele consciencializa. Bem, sendo ele um dos grandes pensadores da pedagogia do oprimido, ele trouxe 2 conceitos. Um dos conceitos que é aquela educação bancária e outra é a educação libertadora. A educação bancária é aquela educação que trata as pessoas como recipientes vazios, onde se deposita apenas o conhecimento e sem qualquer tipo de retorno. Pelo que a educação libertadora, ela trata as pessoas como pensadores críticos que descobrem através de diálogo. Ok? E Paulo Freire, uma das lições-chave é que a reflexão crítica sobre a prática, ela é essencial, sem a qual a teoria vira conversa vazia e a prática vira ativismo cego. O que é que isto significa? Significa que o ativista, ele não pode ser uma pessoa que vem com respostas prontas. Pelo contrário, o ativista deve ser uma pessoa que vem com perguntas, disposição para ouvir e humildade para aprender. Por isso é que o Paulo Freire aqui chama-nos à consciência de nós, digamos assim, refletirmos sobre a prática. Porque a reflexão sobre o que nós fazemos, isto é muito importante. E a frase mais famosa dele é que a educação não transforma o mundo. Pelo contrário, a educação muda pessoas e as pessoas transformam o mundo. E se nós pegarmos, por exemplo, esta frase
do Paulo Freire aqui, que a educação não transforma o mundo, mas a educação muda pessoas e por suas vezes as pessoas mudam o mundo, podemos fazer uma eleição de que o ativismo não transforma o mundo. O ativismo dá as ferramentas às pessoas e essas pessoas, por sua vez, usam-se destas ferramentas para transformar as estruturas pelas quais elas estão inseridas, não é? E vamos agora ver o pensamento do Gene Sharp. Gene Sharp, ele é o estratega que de facto todos os ditadores temem. Ele foi um professor americano que nasceu em 1928 e morreu em 2018. Os seus ideais derrubaram ditaduras na Sérvia, inspiraram a Primavera Árabe e alimentaram revoluções pacíficas em dezenas de países. Por exemplo, nós temos o caso aí do Luat Beirão, que foi preso em Angola por ler um livro de Sharp. E uma das frases famosas do Sharp é que todo o poder depende da cooperação do povo. Okay? Todo o poder depende de quem? Depende da cooperação do povo. Sem polícias que obedecem, burocratas que administram, cidadãos que cooperam, não há nenhum poder. O que aconteceu? O Sharp, ele catalogou 198 métodos de resistência não violenta e provou que resistência não violenta é 2 vezes mais eficaz que a violência. Ok? Segundo Sharp, existem aqui então as 6 fontes de poder, nomeadamente a autoridade, que é a crença na legitimidade, recursos humanos, que temos ali as pessoas que obedecem, habilidades, o conhecimento necessário para esse determinado poder, e os fatores psicológicos, que são os hábitos de obediência, temos os recursos materiais, dinheiro, propriedade, e temos as sanções, que é então a capacidade de punir. Essas todas fontes de poder que foram catalogadas pelo Sharp são, digamos assim, as fontes pelas quais todo o governante depende para sobreviver. O que acontece é que todas aquelas fontes de poder dependem da cooperação do povo. Quando o povo retira a cooperação, o poder faz o quê? O poder simplesmente cai. Por que não violência funciona? Vejamos um cenário com violência. A violência, ela vai afastar o apoio público, ela unifica a força de segurança, ela justifica a repressão e o Estado, nesse caso, tem mais armas. Como é que a não violência funciona? A não violência, ela atrai simpatia, muita simpatia, e depois divide força de segurança, expõe a brutalidade de um regime e vence pela legitimidade. Tá, o que é que isso significa? Significa que é fundamental que nós tenhamos aqui um planeamento estratégico, porque o planeamento estratégico, segundo Sharp, ele vai vencer a força bruta. Por isso aqui é preciso analisar o poder, identificar os pilares e, digamos assim, miná-los de forma sistemática. Então agora vamos ver o pensamento de Saul Alinsky. Ele é o mestre da organização comunitária. Ele foi um organizador americano que nasceu em 1909 e morreu em 1972, que passou décadas a mobilizar comunidades pobres em Chicago. E uma das suas grandes frases famosas é que se eu agarro você pelos ombros e digo faça isto, você vai ressentir-se. Se você descobre por si mesmo, você vai orgulhar-se. Então, segundo Saul Alinsky, o papel do ativista não é ser um herói, mas desenvolver líderes locais, não é? Que continuarão depois de você partir. Os seus princípios-chave. O primeiro princípio é comece com interesses concretos, não ideologias abstratas. E depois desenvolva líderes locais e não procure ser o salvador.
Use tática criativa, por exemplo, a questão de humor, surpresa, imaginação. E depois, construa coligações amplas baseadas em interesse comum. Estes são os princípios-chave de acordo com o Saul Alinsky. E chegamos então a Frances Fox Piven, a dona da teoria de poder disruptivo. Ela é uma professora que fez agora em outubro do ano passado 93 anos e ainda está ativa na City University of Newark. A grande descoberta desta professora não foi organização paciente que mudou coisas na história. Foi disrupção que impôs custos insuportáveis ao sistema. Então, o poder disruptivo, segundo ela, mesmo os mais pobres têm poder. O poder de interromper a cooperação. Greves param produção, ocupações bloqueiam espaços, boicotes derrubam vendas. Esta é a percepção dela. Pelo que a disrupção precisa ser sustentada. Protesto de uma tarde não muda nada. Se vocês vão fazer protesto de uma tarde, segundo ela, não muda nada. Mas disrupção mantida por semanas acumula custos até que se torna mais barato ceder. Então, esta é a percepção da Frances Piven. Frances Fox Piven, ela diz que existem momentos estratégicos, ou seja, existe um timing estratégico ou oportunidades políticas quando o sistema é vulnerável. Por exemplo, nas eleições. Nas eleições, políticos precisam de votos e são sensíveis à opinião pública. Este é um momento, é um timing estratégico. E outro timing estratégico são os escândalos. Quando há algum escândalo, a atenção pública está focada, o regime está fragilizado e também quando há momentos de crises, as crises criam uma situação em que os recursos do Estado estão sobrecarregados, capacidade de resposta também está limitada. E depois pequenas janelas também, aqueles pequenos movimentos que podem ter impacto desproporcional. Então, o que ela recomenda é que é importante que nós aproveitemos esses momentos. Fora deles, mesmo movimento grande pode ser ignorado. Então, este é o pensamento dela. Esta primeira parte nós vimos a teoria e agora vamos ver os critérios ou os 7 pilares do bom ativismo. Vamos ver critérios baseados nos pensamentos destes mestres que já aqui falamos. Estamos a falar do Paulo Freire, estamos a falar da Frances Fox Piven, estamos a falar do Sharp, estamos a falar do Jenny. Então são estes pensadores que vão alimentar a nossa conversa agora nesta segunda parte, onde vamos falar sobre os 7 pilares do bom ativismo, critérios essenciais. Tá bem? Primeiro pilar é que um bom ativismo é baseado em fatos. O primeiro pilar é rigor absoluto com a verdade. Por que isto importa? Porque quando mentira é descoberta, o que é que vai acontecer? Toda a causa fica desacreditada. O oponente diz, vejam, eles mentem. Vejam, o ativista X mentiu. E o público começa a duvidar de tudo. Denúncias verdadeiras são ignoradas. Tá vendo? Então, como é que você faz este ativismo que é plenamente baseado em facto e comprometido com a verdade? Primeiro, é preciso ter o hábito de verificar a informação antes de partilhar. Isto é muito importante. E depois, documentar de forma meticulosa o facto. Através de fotos, vídeos, testemunhos, não é? E é importante também ter-se o hábito ali de citar fontes. E admitir sempre que não se sabe aquela coisa específica. Ok? Use dados oficiais quando possível. Por exemplo, nós temos o CIP, que é o Centro de Integridade Pública aqui em Moçambique, que é uma organização que faz, digamos assim, um ativismo
muito, mas muito agarrado aos factos. Ele apresenta documentos quando denuncia corrupção e não faz apenas acusações vagas. Estamos a perceber? Então, o ativismo, para ele ser bom, o primeiro pilar é que tem que estar baseado em factos. Qual é o segundo pilar? O segundo pilar é que este ativismo tem que estar enraizado nas comunidades. O ponto é, ninguém liberta ninguém, os homens se libertam em comunhão, segundo a frase do Paulo Freire. Pelo que o ativismo deve nascer das necessidades das próprias comunidades, não ser imposto de fora. Ok? O ativismo não pode ser imposto de fora. Quando o ativismo é imposto de fora, então estamos aqui a dizer que é um ativismo que está a defender interesses que não são daquela comunidade específica. Ok? Então, um ativismo verdadeiro, ele começa com escuta profunda. Escutar a comunidade. Ela não vem com soluções pré-fabricadas. Ela escuta a comunidade, recolhe a comunidade e ali mesmo dentro da comunidade ela retira soluções. E o ativismo comprometido com a verdade, ele faz perguntas. Qual é a vossa experiência? O que é que vocês querem? O ativismo verdadeiro, ele desenvolve líderes locais. Não cria dependência. Ok? É culturalmente apropriado ao contexto. E, finalmente, um ativismo verdadeiro deixa poder e capacidade com a comunidade. Deixar poder e capacidade com a comunidade significa que, se eu, como ativista, estou numa comunidade A, fazendo o meu trabalho como ativista, o meu objetivo tem que ser elevar aquela comunidade para um certo nível de conhecimento, de domínio de tudo em volta do ativismo ou de tudo em volta do que eu estou a fazer lá, para que, quando eu retirar, eles continuarem a fazer o trabalho de ativismo da sua comunidade. Regra de ouro: se o movimento morre quando você sai, aí então o ativismo falhou. Sucesso é quando a comunidade continua mais forte sem você. Tá bem? Então, o pilar número 3 é o ativismo. Bom ativismo tem que ser não violento, mas confrontacional. Um bom ativismo não pode ser violento, mas tem que ser confrontacional. Disciplina não violenta absoluta. Isto não é apenas moral, é estratégico. A evidência é clara. Resistência não violenta é 2 vezes eficaz que a violência. Isso está claro. Pelo menos vimos agora nas teorias que nós vimos aqui atrás dos nossos grandes gigantes. Mas cuidado, não confunda não violência com passividade. Não violento e poderoso significa greves, ocupações, boicotes, desobediência civil, bloqueios pacíficos. Estes todos os elementos são elementos não violentos. Agora, violento, ele é ineficaz. Quando é que ele é violento e ineficaz? Quando temos situações de vandalismo, destruição, ameaças, agressões, etc. O quarto pilar de um bom ativismo é transparência e prestação de contas. Um bom ativismo tem que ser transparente e tem que prestar contas. Ativismo que esconde informação não é ativismo, é manipulação. 3 transparências essenciais de um ativismo bom. Primeiro, transparência de objetivos. O que queremos alcançar? Por quê? Para quem? Deve ser público e claro.
o que queremos alcançar, por quê e para quê, isto tem que estar claro e deve ser público. Agora, há uma situação de termos ativistas que fazem o seu trabalho de uma forma que não está claro, não há transparência dos seus objetivos, e não havendo transparência desses seus objetivos, fica também difuso de ser compreendido qual é a área específica que este ativista é de facto perito. Não se pode ser ativista de um pouco de tudo. Aí confunde um pouco este aspecto de transparência de objetivos. Porque cada vez que a gente vai fazer um ativismo, é importante que haja esta transparência dos objetivos. E depois tem a questão de transparência organizacional. Quem é que nós somos, como nos organizamos, como tomamos decisões. Isso tem que estar de forma muito clara. Depois tem o terceiro nível, que é o nível de transparência financeira. De onde é que vem o dinheiro? Como é que é gasto? É importante que publique-se relatórios disso. Agora, não sei, aqui acho que é uma parte muito sensível. Ainda não vi, ou seja, não conheço muitos ativistas que têm esta prática de transparência financeira. Isso é muito importante. Se nós estamos a conduzir movimentos, se nós estamos a conduzir causas, é fundamental dizer-se de onde é que vem o dinheiro para aquele movimento, como é que ele é gasto, é importante. E depois isto tudo é feito com base no relatório bonito. Existem, já houve casos aqui em Moçambique de ativistas singulares que tiveram esta postura de, por exemplo, mediante um movimento, mediante uma causa, foram capazes de publicar em rede pública o relatório financeiro que ilustrava mais ou menos de onde é que vinha o dinheiro e como é que este dinheiro era gasto. Isto, para mim, foi uma prática excelente. Não vou aqui citar nomes, mas temos casos em Moçambique de alguns ativistas singulares que já fazem isso. Isso é muito bom. E para quem não faz, é fundamental que tenha esta transparência financeira. Então, conforme podemos ver, então, o accountability ou prestação de contas é muito, mas muito importante. Aqui diz-se que é importante que nós prestemos contas principalmente às nossas comunidades, ou à comunidade que nós servimos e não apenas aos doadores. E é importante que tenha de forma muito clara a realização de assembleias regulares e tenha mecanismos de queixa e processo para remoção dos líderes quando for preciso. O quinto pilar é que um bom ativismo ele é estratégico e não apenas emocional. Não apenas emocional, ele é estratégico. A maioria dos movimentos ele falha não por falta de coragem, mas por falta de estratégia. Ser estratégico significa analisar o poder. Quem pode mudar isto? O que os sustenta? Onde é que estes são vulneráveis? E depois é preciso ter teoria de mudança. Ter teoria de mudança é ser estratégico. Ou seja, ter um discurso lógico que lhe faça perceber que se você fizer isto, então Y porque Z ou porque etc. Por exemplo, a manifestação é tática, mas é uma tática que serve aqui estratégia. Essa é uma pergunta que temos que fazer. Depois, o ser estratégico significa também timing. Quando agir tem mais impacto? Vamos agir quando? Vamos agir nas eleições, nos escândalos, nas crises ou quando há uma janela qualquer pequena de intervenção. Depois também, ser estratégico significa escalonamento. Escalonamento significa tem que ter um plano A, plano B, plano C, aumentando a pressão de forma gradual. É importante que se tenha isso. E depois, o ser estratégico também significa paciência. Paciência porque uma mudança real, ela leva o seu tempo. Ela não acontece da noite para o dia. Não é? Ela leva até às vezes anos para poder acontecer aquela mudança
que nós procuramos alcançar com o nosso ativismo. Então, o pilar número 6 e o pilar número 7 é que o bom ativismo tem que ser inclusivo e tem que ser sustentável. O inclusivo e construtivo. Inclusivo na perspectiva de que este ativismo ele constrói coligações amplas, ok? Não é um ativismo só baseado, digamos assim, numa pequena região, para um grupo pequeno de pessoas. E depois construtivo, na medida em que ela faz uma crítica e depois propõe uma solução. E, digamos, se nós fazemos só crítica sem propor uma solução, não estaríamos a fazer necessariamente um ativismo, estaríamos a fazer um cinismo, porque o ativismo ele requer uma crítica acompanhada por uma construção. Nesse caso, estamos a dizer da característica construtiva de um bom ativismo. Então, no pilar número 7, que tem que ver com a sustentabilidade e a mensurabilidade, isso tem que ver basicamente com a ideia de que tudo que se faz no ativismo ele tem que ser de facto sustentável e tem que ser de facto mensurável. É preciso que nós saibamos que a disrupção que nós fazemos, por exemplo, em um dia, ele não vai mudar basicamente nada. Contudo, se nós fazemos uma campanha sustentada, com toda uma estratégia por detrás, provavelmente esta pode sim mudar. E depois, isso tem que ver também com a questão do financiamento diversificado. Isto é muito importante. Não podemos ser ativistas que dependam apenas de um só doador. Temos que ter aqui um financiamento diversificado e depois cuidar do bem-estar de ativistas para evitar o famoso burnout ou esgotamento. Okay? Depois tem que ver com estruturas que sobrevivem perda de líderes. Para dizer o seguinte, temos que criar uma certa estrutura no ambiente onde nós trabalhamos, de tal forma que se um líder ele perder a vida, não abalar todo um sistema. Tem que nascer daquele mesmo sistema um outro líder que pega aquele barco e faça seguir. E medir o impacto. Não fizemos simulações, mas mudamos a lei. Porque aqui às vezes tende-se, quando se é ativista, não é? Tende-se a medir muito pelo número de atividades elas próprias foram feitas e não o impacto daquelas atividades. Por isso é que é preciso que nós mudemos este ângulo e passemos a olhar para o impacto, ok? Se nós formos a ver aqui o exemplo que está nessa apresentação, é que o que você fez não é necessariamente 5 manifestações ou 5 protestos, seja o que for. O que você fez é manifestações, sim, mas depois dessas manifestações, o que é que ocorreu? Então, aquilo que ocorreu depois das manifestações, quer sejam elas positivas, negativas, são os impactos daquela ação que a ação de ativista causou. Então, nesta parte 3, nós vamos falar do mau ativismo e os seus perigos. Existem 8 tipos de ativismo que prejudicam as causas. O primeiro tipo de um ativismo mau é o ativismo manipulador. O ativismo manipulador é aquele que dá informação incompleta deliberada, manipulação emocional e aquele ativismo sensacionalista. Quando verdade emerge, desacredita toda a causa. Por isso, este tipo de ativismo ele é muito perigoso. Depois temos aqui o ativismo oportunista. Este ativismo oportunista é aquele que aparece quando há financiamento. E depois é aquele ativismo que muda conforme as modas. Acho que vocês já sabem isto. Existem ativistas que hoje defendem questões ambientais, amanhã vão defender, por exemplo, questões de crime e depois passam a defender questões de casamentos prematuros. Pronto, eles vão pulando conforme aquilo que é a agenda, por exemplo, dos doadores ou a agenda
agenda dos que têm dinheiro, dos que determinam, digamos, dos que têm dinheiro, dos que financiam essas ações. E a organização existe só no papel. Ativista de CV. Depois tem o ativismo caudilista. Ok, o ativismo caudilista é aquele ativismo centrado numa pessoa. Culto de personalidade, sem democracia interna. O que é que acontece? Se esse ativista morre, o movimento também acaba morrendo com ele. Ok? E o quarto ativismo mau é o ativismo violento. Este ativismo ele incita a violência, destrói propriedades, ameaça, moralmente errado, pragmaticamente ineficaz. Este é o ativismo violento. E o quinto ativismo mau é o ativismo desinformador. Ele fabrica factos, teorias de conspiração sem evidência, mesmo para boa causa. Mentira destrói confiança. Ok? Por mais que essa fábrica de factos, estas teorias de conspiração que você está aí a tentar desenvolver sejam por uma causa nobre, o que se diz aí? É que a mentira destrói confiança. Depois tem o ativismo performativo, ou simplesmente o slacktivismo. Bem, esse é um termo em inglês. Esse slacktivismo, ou ativismo performativo, é a ação só para likes. Ele não tem nenhuma estratégia real. Ele só faz o que faz para ganhar likes. Depois tem o ativismo sectário. O ativismo sectário é aquele que ataca outros movimentos progressistas, ele faz testes de pureza ideológica e é incapaz de fazer coligações. Portanto, numa altura em que todo mundo está à procura de fazer união, este tipo de ativismo ele é extremamente fragmentado. E temos o número 8, que é o ativismo tribalista ou o ativismo xenófobo. Este tipo de ativismo ele mobiliza por identidade étnica e o discurso muitas das vezes é nós versus eles. E depois o que acontece? Este ativismo vai criar um ódio e o ódio nunca é ativismo. Ok? E a parte número 4, então vamos falar do que é que não é ativismo. É importante termos aqui algumas distinções importantes. O que é que não é ativismo? Primeiro, caridade não é ativismo. Caridade, ele alivia o sofrimento imediato, porque você está a distribuir alguma coisa que as pessoas precisam com alguma urgência ali, por exemplo, comida. Não é? Ativismo, ele muda sistemas que causam sofrimento. Percebe? Nesse contexto, ambos têm valor, mas são diferentes. E depois, opinião não é ativismo. Opinião significa reclamar no café, postar no Facebook, postar no Twitter, enfim, conversa com o vizinho, etc. Ativismo, ele é uma organização coletiva, é uma ação concertada e ativismo é uma estratégia. Opinião, ele vira ativismo quando há organização. Quando esta opinião está, digamos, dentro de uma grande estratégia. Organizada. Ok? Então aí a opinião vira ativismo. E desenvolvimento é diferente de ativismo. Desenvolvimento, o
que é? Construir escolas, abrir poços, clínicas, enfim, serviços diretos. Ativismo, ele luta por políticas nacionais de educação, água. O que ativismo procura? Ativismo procura uma mudança sistêmica. Atividade partidária não é ativismo social. Atividade partidária é aquela que se faz para eleger um candidato ou um partido específico. O ativismo, ele é apartidário, pode criticar qualquer partido e o ativismo, ele tem uma lealdade indissociável aos seus princípios. Ativistas podem entrar em política, mas movimento social é diferente de partido. Lobbying corporativo também não é ativismo. Lobbying tem que ver com interesses econômicos privados para o lucro. Pelo que o ativismo ele tem que ver com interesse público, tem que ver com justiça social e o bem comum. Okay? Então, aqui temos um guia prático e rápido que são ferramentas que podem ajudar-lhe a começar agora mesmo a profissionalizar o seu ativismo. Ok? Lembre-se, antes de partilhar informação, faça estas perguntas sempre. Verifiquei a fonte desta informação? A informação é completa ou apenas parte da história? Conferi com múltiplas fontes independentes? A data é recente ou este conteúdo é antigo? O contexto está claro ou pode ser mal interpretado? Isto pode causar dano injusto a alguém? Posso substanciar isto se alguém me questionar? Estou a partilhar para informar ou para provocar emoção? Se tem dúvida, não partilhe. Melhor perder uma história que espalhar mentira. Ok? Antes de organizar uma ação, faça as seguintes questões. Consultei a comunidade afetada. Tenho o mandato deles. O objetivo desta ação é absolutamente claro. A estratégia de longo prazo está definida. Esta tática serve à estratégia maior? Há plano de segurança digital e física? Todos entenderam orientações não violentas? Temos porta-voz treinado? Há plano para depois da ação, nesse caso o escalonamento? Como vamos medir o sucesso? A regra de ouro aqui é: se não consegue responder claramente a estas perguntas, significa que não está pronto para agir. Continue a planear. Ok? E planeamento de campanhas, como é que eles são feitos? Temos aqui 5 passos. Primeiro passo é a análise. E nesta análise aqui, você vai ter que ver qual é o problema raiz, quem pode mudar este problema, não é? E o que é que sustenta o poder deles, onde é que estes são vulneráveis. Você faz esta análise inicial e com base nessa análise, então, você desenvolve a estratégia. E essa estratégia é onde você vai falar sobre a sua teoria de mudança, que é, se nós fazermos X, então Y vai acontecer porque Z. E depois, qual é o plano de longo prazo? Aqui estamos a falar também do escalonamento, né, da sustentabilidade. Depois, tem que pensar sobre a tática. Na tática é onde você vai pensar que ações específicas vão servir a nossa estratégia. Como é que nós escalamos a pressão de forma gradual? É aí na tática. Os recursos, vocês devem pensar sobre o que é que vocês precisam. Recursos humanos, recursos financeiros, recurso material. E depois, como é que vocês vão sustentar por meses ou anos esta ação.
E tem aqui, então, a componente da avaliação, que é indispensável. Então, é quando vocês vão medir o impacto, não é, da vossa ação, como documentamos, como aprendemos e como é que nós ajustamos, não é, a nossa aprendizagem. Então, chegamos aqui, é importante lembrar-lhes das seguintes frases dos nossos 5 gigantes que serviram de ponte nesta nossa conversa sobre o ativismo. O Paulo Freire, ele disse que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e as pessoas é que vão transformar o mundo. O James Sharp, ele disse, luta não violenta bem planeada pode derrotar injustiças que parecem invencíveis. Saul Alinsky diz que o organizador dedica-se a organizar o povo para que o povo decida o seu próprio destino. E a professora Frances Hock-Steven, ela diz que movimentos transformam sociedades quando impõem custos insuportáveis num status quo. Ok? Então, Moçambique, ele merece um ativismo informado, ético, estratégico e eficaz. Cabe a nós construí-lo, cabe a nós criar esse tipo de ativismo. Tchau, tchau.